Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o desafio que eu tinha colocado na semana passada sobre conhecer de fato o usuário. Então, se você não viu o vídeo, eu vou colocar aqui para você conseguir dar uma olhada. E basicamente, o grande aprendizado que a gente teve do Kumbuka 2, que foi como ser um bom líder de produto, foi que o bom líder de produto conhece o usuário e sabe contar a história dele muito detalhada. Em menos de 5 minutos de conversa, a pessoa que está falando com você consegue ter clareza de quem é seu usuário, qual problema você está resolvendo e como você vai resolver esse problema. Assim, isso parece simples, mas foi algo que explodiu minha cabeça e eu corri bastante para fazer isso, junto com o Gabriel. Então, Gabriel, já agradeço aí também por todo o apoio, que é o nosso designer aqui da Quansa. E hoje num formato um pouquinho diferente, estou numa viagem aqui de trabalho, então achei um tempinho para conseguir passar esse vídeo para vocês. Então, em uma semana a gente conseguiu falar com 3 usuários e a gente fez perguntas mais abertas. Isso foi um negócio muito legal, porque eu já falei com usuários outras vezes, né, clientes, e era muito para validar features, ou era já com algum intuito específico de validar alguma hipótese. Então eram perguntas mais específicas para ver se o caminho que a gente estava seguindo valia a pena. E a gente começou por aí. Só que dessa vez o grande aprendizado foi: acho que o segredo é a gente conhecer o nosso usuário para além das features que você está desenvolvendo, e sim o todo, o dia a dia dele e tudo mais. Qual que foi o grande objetivo, o grande desafio que eu e o Gabriel tivemos nesse processo? Foram 2 coisas. Marcar os encontros, porque isso foi interessante, a gente já encontrou que a agenda do nosso cliente ela é mensal, então logo quando eu fiz o desafio era um momento mais difícil para eles, porque eles estão numa semana complicada que acontece em todos os meses. E o segundo desafio foi: o que está na cabeça dessa pessoa? Então as perguntas que a gente fez foi para conseguir extrair o que compete na cabeça desse nosso cliente. Então, assim, tem a Quansa, que é onde a gente trabalha hoje, mas quais são as outras coisas que estão na cabeça dela? A Quansa representa quanto da preocupação que ela possui, quanto do tempo, né? São coisas um pouquinho diferentes. Então, quanto tempo ela gasta com o nosso produto, quanto tempo ela gasta mentalmente preocupada com o serviço que a gente está prestando. E por que eu falo isso? Porque às vezes ela está 50% pensando no serviço que a Quansa traz. Opa, então isso aqui, metade do tempo dela a gente tem interação, às vezes é 5%. Então qual é o papel, o que é esperado para ela? E no mais a gente também trouxe o que o cliente compra da gente. E a gente tentou sair do óbvio, não é tipo, o produto, ela compra o sistema tal, o aplicativo tal. Não, o que ele compra, né? Então na maioria das vezes vai comprar segurança, vai comprar tranquilidade de que as coisas estão sendo feitas corretamente, transparência. Então você tem que entender exatamente o que ele compra, né? E a gente também trouxe isso. Eu fiz um framework aqui. Na verdade, a gente pegou algumas coisas com o ChatGPT e o Gabriel aprimorou, ficou incrível. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Fulano, a gente colocou o nome e até a foto da pessoa. Isso ajudou muito, porque a gente entendeu que tem uma foto aqui de um cliente nosso que personifica muito o nosso perfil como um todo. E algumas informações sobre ela, então idade, quanto ganha, estado civil, faculdade, um pouco de contextos gerais. A gente também trouxe algumas skills, né? Então comunicativa, extrovertida, organizada, proativa. Então a gente também conseguiu trazer isso para ter um pouco mais essa clareza. Preocupações, então a gente listou algumas preocupações que ela possui no trabalho dela, que é exatamente essa porcentagem que ocupa da mente dela, né? Então, no nosso caso, ela tem 3 grandes preocupações. Algumas a gente colocou 4 aqui como um opcional, que não são todos os nossos clientes que têm, mas alguns têm. E a gente entendeu, então, no dia a dia dessa pessoa ela tem preocupações. Quais são as necessidades que ela possui? A gente também trouxe aqui algumas. Tem o checklist diário, e isso pra gente ajudou muito. Porque qual que é a rotina? Isso, a pergunta que a gente fez mais foi aí: qual a sua rotina? Qual é o seu dia a dia? Você senta para trabalhar? O que você faz? O que você pensa? O que você usa? E deixou a pessoa falando. Então a gente descobriu tanta coisa rica, assim, foi muito legal. E a gente fez um calendário. E isso foi muito, eu gostei muito da visualização, porque de acordo com as semanas do mês, para o nosso cliente, ele tem preocupações diferentes. Então no fim do mês é um momento muito mais crucial, muito mais focado em que eles precisam entregar coisas maiores e demoradas. Mas no começo do mês aí não, já são coisas um pouco mais, entre aspas, divertidas, então eles conseguem abrir para projetos um pouco mais novos e assim por diante. Então isso ajudou bastante. A gente fez um calendário, tanto do checklist diário, o que essa pessoa é tão importante para ela que ela faz diariamente. Tem 3 tarefas que essa pessoa faz diariamente. Aqui foi um insight, porque uma delas a gente tinha muito apoio, muita coisa que tinha interação,
Só que para nós, a prioridade era muito mais baixa. E a gente falou, caramba, se ela faz isso todo dia, essa prioridade também tem que aumentar no nosso serviço para a gente conseguir garantir que as coisas estão alinhadas. Isso é muito legal. E quais são as ferramentas que ela usa, né? Então a gente deixou tanto algumas ferramentas, exemplo e-mail, Excel, que o nosso cliente usa bastante, e qual é o nível técnico dela, né? Então a gente colocou aqui de 0 a 10, quanto que é, em média, o nível dessa pessoa, de 3 a 5, de 9 a 10, depende da ferramenta. Então a gente acabou pegando isso. Mas o que ficou muito claro? Hoje eu consigo dizer para vocês quais são as dores do meu usuário. De uma forma muito clara, como que é a vida dela, quantos anos essa pessoa possui, qual a preocupação que ela tem, o que ela é cobrada no trabalho, o que ela faz quando ela senta na cadeira dela para resolver. Quando eu ligo para ela para reportar um problema, isso representa quanto de porcentagem ali, de tudo que ela está fazendo, e qual é a grande preocupação dela. E isso me ajudou a entender, então, que, se eu for contar a história para vocês, eu tenho um usuário fulano, que ele tem 3 preocupações ao longo do dia dele, e ao longo do mês ele tem 2 grandes tarefas que precisa fazer. Essa pessoa geralmente é um pouco mais júnior, reporta para outra pessoa mais sênior da área, ou às vezes até para algum diretor ou um CFO da empresa. É uma pessoa que interage com outras áreas da empresa também, e tem algumas skills ali técnicas que a gente anotou aqui, e ela tem 3 grandes preocupações ao longo do mês. Por que ela contrata a Quansa? Por tranquilidade de que a gente está fazendo as coisas com segurança e ao fim do mês ela vai conseguir ter tudo resolvido. Eu trouxe algumas coisas um pouco mais genéricas para o pessoal da comunidade. A gente vai ter um próximo papo aí, eu consigo abrir o arquivo, mostrar um pouco mais detalhado, mas só para vocês terem noção de como é que ficou. E o que foi muito legal, a gente fez questão de fazer 3 entrevistas e já entender isso, e já trazer. Por quê? A gente tem outras entrevistas marcadas para essa semana ainda, e algumas para a semana que vem, e a ideia é que a gente lapide essa versão que a gente tem, né? Então a gente vai alinhando as arestas, ver se falta alguma coisa, ver se de fato as hipóteses que a gente colocou estavam sendo sanadas, mas assim, não esperar fazer muitas para montar. A gente prefere montar, e assim que a gente monta, a gente vai verificando se é aquilo mesmo, e se tem alguma mudança, e se não. Mas assim, no geral, eu aconselho muito vocês fazerem, isso muda muito a vida. Mudou prioridade de coisas que a gente estava fazendo aqui, prioridade do nosso processo, periodicidade do nosso processo de tecnologia, para deixar bem claro ali o que tinha que ser feito a cada momento, para poder deixar claro para o cliente. Então assim, foi algo que mudou muito toda a maneira em que a gente estava trabalhando aqui. Não mudou muito no sentido de, meu Deus, estamos fazendo tudo errado, não, mas mudou a mentalidade. E agora a gente tem um canal aberto, né? Acho que esse é meu último input que eu queria dar para vocês, que foi muito legal pra gente ter essa abertura. E às vezes eu tem cliente que eu conversava cada semana no WhatsApp. Então a gente conversava bastante no WhatsApp, só que eram casos específicos, eram para resolver coisas. E aí quando a gente fez a ligação, ficou meia hora falando com a gente de coisas que a gente nem fazia ideia, porque a gente abriu esse momento para discussão. Então isso foi muito um ganho, além de tudo, para produto. E eu falei isso lá no nosso primeiro papo também, que o ganho para produto é muitas vezes, principalmente numa empresa early stage, é você ganhar o cliente para você, e aí você ganha ele para o seu produto, né? Então são coisas que elas se somam, não só um produto bom, mas você ter um bom relacionamento com o seu cliente. Então agora a gente tem portas abertas, eu fiz questão até de falar para o Gabriel para a gente continuar fazendo isso com os outros clientes, porque está fazendo muito sentido, ter rotinas para a gente fazer isso, né? Então assim, de X em X tempo a gente poder alinhar com eles, fazer uma lista dos nossos clientes, pegar ali um pessoal que também é super relevante para a gente. Tem uma galera que gosta de ajudar, então essas pessoas com certeza vão participar de mais coisas, de features que a gente quer lançar, de ideias, para ver se a gente consegue puxar mais alguma coisa. E quando você entende isso, você então, para conclusão final, né, você traz o cliente para próximo de você faz um produto melhor, você tem uma clareza muito melhor, você consegue vender o seu produto de uma forma, o seu produto como uma operação que precisa ser feita, o produto como uma resolução de um problema, você explica isso de uma forma muito clara, você consegue priorizar muito melhor, seu time tem ownership de falar, entendi, esse é meu usuário, é por aqui que a gente vai, igual a gente falou no outro papo, sem ter a consciência de que a gente sabe 100%, a gente sempre está aprendendo, mas que tem um norte muito claro e um conhecimento muito claro. E quando você tem isso, você consegue discutir num nível muito mais high level com todo mundo, porque você tem essa clareza do todo. Você traz essa pessoa próximo de você tem um aliado no seu produto, você aprende
muito sobre o seu produto e sobre a pessoa que está comprando. E a última coisa que eu aprendi é que quando você entende o universo desse seu cliente, você abre portas para criar novos produtos e novas soluções para essa pessoa. Então é isso, espero que tenham gostado. Para mim foi um desafio incrível, eu desafio vocês a fazerem isso. Provavelmente nos próximos momentos a gente vai fazer um desafio aberto e para poder conversar aí nos próximos encontros da Autêntico, para que cada um traga ali o seu perfil de usuário e a gente consiga discutir em cima disso. Tá bom? Bom produto para vocês, nos vemos no próximo e assim, muito contente com esse desafio, com certeza virão mais. Tamo junto.